Sociologia do Desenvolvimento. Na semana passada nós vimos uma introdução ao capitalismo, nós vimos o que é o capitalismo, o que ele prevê, o que ele quer, qual é a sua teoria e as críticas que é feito a ele, a esse sistema, que é tão criticado e que não deve ser visto somente como um fator econômico, mas também como um fator de organização social, já que é através do capitalismo que há a divisão das classes no modelo de sociedade que nós estamos, na sociedade capitalista. Agora, continuando na Sociologia do Desenvolvimento, nós vamos ver um pouco sobre a CEPAL e sobre as teorias cepalinas, né? O que é a CEPAL? Comissão Econômica da América Latina e do Caribe. Ela foi criada em 1948 dentro da estrutura da ONU para produzir estudos que auxiliasse a explicação e a superação do subdesenvolvimento na América Latina e no Caribe. Os principais pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento das teorias cepalinas foi Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República Federativa do Brasil dos anos de 1994 aos anos de 2002. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, doutor, grande pesquisador e estudioso também nas áreas da Sociologia do Desenvolvimento. Raul Clebsch e Enzo Faleto, né, de alguns países da América Latina e do Caribe. Então lá, os estudos produzidos pela CEPAL levaram ao desenvolvimento e à adaptação de algumas teorias, bem como a aplicação dessas teorias, não ficar somente no teórico, mas sim na prática, a fim de superar o modelo agrário exportador e substituir as importações por meio da industrialização, com base nas avaliações nas vantagens comparativas de cada país. Que os países se desenvolvam, né? Sair mais do agrário e passar mais para o industrial, principalmente na região da América Latina e do Caribe, onde o processo de industrialização não foi tão avançado como nas demais regiões do mundo. Atualmente, a CEPAL tem se empenhado na construção de uma noção de desenvolvimento sustentável como alternativa para o crescimento econômico dos países latino-americanos, né? Nós investimos muito em indústria, em industrialização, mas esqueceram de lidar com a sustentabilidade, que é a possibilidade de que as futuras gerações possam também utilizar e gozar daquilo que nós temos hoje, daquilo que nós estamos construindo, né? Para que nós possamos passar às futuras gerações também um meio ambiente de qualidade através de ações sustentáveis. Vamos ver algumas teorias cepalinas, né? A primeira dela é a teoria do subdesenvolvimento. Professor, você está falando isso? Está falando um pouquinho rápido, não estou dando a entender, mas eu vou passar leitura das páginas sobre isso, vocês vão fazer a leitura e depois nós vamos fazer um pequeno acompanhamento, seja pelo WhatsApp ou seja pela tiração de dúvida no meu PV, ok? Então, a teoria do subdesenvolvimento, pensada com base no antagonismo dos países centrais, né, com intenso desenvolvimento industrial, e os países periféricos, nações que são subdesenvolvidas em relação ao processo de industrialização, caracterizado, na teoria, né, pelo comportamento ativo dos países diante da passividade dos segundos no contexto da dinâmica econômica global e como esses países estão lidando com esta dinâmica. A política de industrialização por substituição de importações poderiam dar fim a essa fase, né? Ao invés de importar, industrializar mudaria toda uma fase do nosso país. Como assim, professor? Por exemplo, nós temos esse celular que você está utilizando. Antigamente não era feito, não era montado no Brasil, né? Nós importávamos a matéria-prima e as indústrias de fora era que fazia isso. Hoje no Brasil nós temos algumas fábricas de celular, mas claro ainda que é com uma tecnologia estrangeira, né? Na Zona Franca de Manaus, esses celulares são montados, são adaptados, né? E utilizam também da nossa matéria-prima. Mas sim, a nossa matéria-prima ainda é importada,
O processo, e essa teoria do subdesenvolvimento não foi implantada totalmente no Brasil, mas nós já demos grandes avanços. Nós temos também a teoria da dependência, baseada nos princípios da teoria do subdesenvolvimento. Buscava ampliar a visão da teoria do subdesenvolvimento, agregando a noção de imperialismo. O que é, professor, imperialismo? Dependência dos países periféricos em relação aos países centrais, colocar os países centrais no centro, o império detentor. O atraso tecnológico e a ausência de poder nas relações comerciais exercidas pelos países periféricos reforçavam essa dependência. Os países periféricos são aqueles países que não foram desenvolvidos, não têm um grande acesso tecnológico, nem de internet, ou de outros aparatos que envolvem toda a tecnologia. Então faziam com que os países centrais se desenvolvessem mais e os países periféricos ficassem dependentes. Então haveria aí um imperialismo na teoria da dependência. Segundo a teoria da dependência, a dominação não era exercida por meio de grupos externos, mas também por elites locais, que colaboravam na reprodução da exclusão das classes populares. As classes populares elas seriam excluídas pelas elites, segundo essa teoria, a teoria da dependência. Então lá, em um debate contemporâneo sobre a realidade que nós estamos vivendo, na sociologia do desenvolvimento nos países, nas cidades, nas organizações, a crise do neoliberalismo, o novo liberalismo, evidenciada na década de 1990, levou a um debate global sobre a dinâmica econômica do desenvolvimento e o papel do Estado nas políticas públicas. Como é que o Estado vai atuar nessas políticas públicas, nessa questão do desenvolvimento? Quem vai prevalecer? O Estado praticamente seria um mediador disso tudo. Como contraponto, o PIB, o Produto Interno Bruto, que avalia apenas a dimensão econômica, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que passa a avaliar 3 dimensões: a renda, a educação e a saúde. Um país é desenvolvido, subdesenvolvido ou não é desenvolvido a partir dos cálculos do IDH, que vocês viram isso na geografia, como se calcula isso, assim também como viram os cálculos de densidade demográfica. Além dessas 3 dimensões, saúde, educação e renda, outras variáveis passam a fazer parte do debate sobre o desenvolvimento, como o meio ambiente e a segurança global, que é tão discutida pela ONU, e por outras entidades, a questão do desenvolvimento sustentável, da globalização, do saneamento, da segurança, da moradia, da dignidade a todos os seres humanos. Nós vamos falar também do Estado mínimo. A consolidação do modelo neoliberal a partir da década de 1980, como doutrina ideológica hegemônica, resultou no fortalecimento da teoria do Estado mínimo. Qual era o ideário do Estado mínimo? Pressupõe a transferência das atribuições estatais para o mercado e a sociedade, e o Estado passa a atuar como um regulador, um mediador das atividades privadas, Algumas das características do Estado mínimo são a privatização das empresas estatais, como infelizmente aconteceu no Brasil, a CSN e a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, a redução dos gastos públicos, fortalecimento das instituições financeiras, a consolidação das liberdades individuais e a competição entre os agentes econômicos, para ver quem mais se desenvolve e assim haver uma concorrência no mercado. Nisso tudo, na sociologia do desenvolvimento, fala-se muito do neoliberalismo, do Estado mínimo, das teorias, das desigualdades, da globalização e do desenvolvimento, Porque tudo isso veio desenfreado a partir da segunda metade do século XX. Que intensificou o fenômeno conhecido como globalização ou mundialização. Fatores que contribuem para a explicação desses fenômenos são a criação e o fortalecimento de organismos
multilaterais, como por exemplo o Banco Mundial, o FMI, que acaba emprestando dinheiro para os países cobrando altos juros e os países ficaram com altas dívidas. Um exemplo, o sociólogo que eu falei no início, Fernando Henrique Cardoso, quando entregou o Brasil para Lula, o Brasil tinha uma dívida enorme com o FMI. No governo do PT, nos primeiros anos do governo do Lula, essa dívida foi sanada, né? E veio alguns programas sociais, que não foi criado propriamente pelo Lula, foi implementado pelo Lula. Era criado no governo de Fernando Henrique, mas com acesso a pouquíssimas pessoas. Só que no governo Lula, no governo do PT, ali teve um grande desenvolvimento, né? Nós sabemos que teve os pós e os contras do governo petista no Brasil, mas não vamos entrar neste mérito, né? Nós tivemos também, com o processo de globalização, de mundialização, o desenvolvimento dos transportes, das telecomunicações, das tecnologias de comunicação e o estabelecimento das políticas universais, que são os direitos humanos, né? Onde todos têm direitos a ter direitos e deveres, onde todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, cor ou religião. As políticas de caráter global, participam do movimento de globalização ou de mundialização, passaram a ser priorizadas em detrimento das políticas de desenvolvimento, passaram a ser priorizadas em detrimento das políticas de desenvolvimento como iniciativa dos Estados nacionais. Na área econômica, houve então a globalização dos mercados e o incremento dos processos de integração regional, integração das regiões e ali a troca de produtos, né, a venda de produtos entre uma região e outra, ou também no plantio ou no processo de industrialização. Não ficou a hegemonia de um só lugar. A reprodução das desigualdades sociais, que atinge principalmente as minorias, tem levado os Estados nacionais a adotar políticas afirmativas. De maneira contraditória, tem se observado a precarização do trabalho. Muito se fala em globalização, muito se fala em desenvolvimento, mas infelizmente tudo isso gera uma grande desigualdade social. Resquício do capitalismo, resquício de sistemas que pensam mais nas elites do que nas classes, sistemas que negam a humanidade das pessoas, né? que negam todo o processo de humanização que nós passamos e nos tornamos seres passivos da realidade, impostos da realidade dominante. Então é necessário criar políticas públicas de igualdade, políticas públicas que dê acesso aos direitos que nós temos, que saiam do papel e que a teoria seja colocada realmente em prática. Até mais.